Direto do plenário está de volta, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde a todos. Vamos acompanhar, portanto, desde o início, a sessão plenária desta quarta-feira, por gentileza, ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão jurisdicional e anuncio com satisfação que estão presentes neste plenário os alunos das seguintes instituições de ensino: Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central, Faciplac Gama Leste, Distrito Federal, e Universidade Evangélica de Anápolis, Goiás. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão extraordinária, realizada em 26 de março de 2015. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, vice-presidente. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausente justificadamente o ministro Ricardo Lewandowski, presidente, em viagem oficial à República Popular da China para participar do Fórum de Justiça do BRICS e de outros eventos. Vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Vieco Volkmer de Castilho. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos feitos, entre eles ações cíveis originárias e ações diretas de inconstitucionalidade. Consulto os eminentes pares para saber se há alguma retificação a fazer na ata. Em não havendo, considero-a aprovada. O primeiro feito em mesa é um agravo regimental na progressão de regime na execução fiscal número 12. Na execução penal, falei fiscal? Perdão, eu falei fiscal, é quase fiscal mesmo. É uma execução penal, número 12, provém do Distrito Federal. O relator é o eminente ministro Roberto Barroso. O agravante é Romeu Ferreira Queiroz, o advogado doutor Marcelo Leonardo, que está presente em plenário. Com a palavra o relator. Presidente, para o relatório, né? Trata-se de agravo regimental interposto por Romeu Ferreira Queiroz contra a decisão monocrática de Minha Lavra, que indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o regime aberto. Os fundamentos da decisão agravada foram os seguintes: o sentenciado foi condenado pelo crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem assim a uma pena de multa de 330 dias multa. Em 19 de dezembro de 2014, eu deixei de conceder o regime prisional aberto, sobretudo porque o ora sentenciado, embora devidamente notificado, não efetuou o pagamento da pena de multa. Os fundamentos do agravo regimental, presidente, são os seguintes. O agravante aponta os seguintes argumentos para pedir a reforma da minha decisão. A. O prévio pagamento da pena de multa não é requisito legal para a progressão de regime, tendo em vista que não há prisão por dívida, artigo 5º, inciso 67. E o artigo 51 do Código Penal proíbe a conversão da multa em pena de detenção. B, segundo argumento do agravante, a jurisprudência do STJ e do STF sequer admite a impetração de habeas corpus para questionar a pena de multa. E C, o recorrente já cumpriu mais de 1/6 da reprimenda e satisfaz todos os requisitos do artigo 112. E com essa argumentação, a defesa postula o provimento deste agravo regimental para o fim de conceder ao sentenciado a progressão para o regime prisional aberto. Em homenagem à garantia da ampla defesa, o agravante alega que a hipótese comporta sustentação oral na sessão de julgamento e invoca, para tanto, o artigo 197 da Lei de Execução Penal. O parecer do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, em síntese, assentou o seguinte, aspas,
o não pagamento da multa por sentenciado que tenha condições de pagá-la constitui óbice à progressão de regime. Esse é o relatório, presidente. Eu submeto brevemente ao plenário, por cortesia, a solicitação do advogado de fazer sustentação oral na verdade, há duas questões aqui: o pedido de sustentação oral e saber se é possível conceder progressão de regime diante do inadimplemento deliberado da pena de multa. Eu estou, presidente, desacolhendo o pedido de sustentação oral na linha da jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal de que não cabe sustentação oral em agravo regimental. Devo dizer que faço isso pesarosamente porque sou um juiz que gosta de ouvir a sustentação do advogado e, no caso particular, teria grande prazer pela envergadura do ilustre advogado que representa o agravante. Mas penso que seria criar uma situação diferenciada da regra geral. E se Vossa Excelência estiver de acordo, eu não me oponho a ouvir a ponderação que o advogado gostaria de fazer. Pois não. Vossa Excelência vai levantar uma questão de ordem, evidentemente, né? Senhor presidente, senhoras ministras, Procurador-Geral da República, a questão que a defesa coloca aqui é simplesmente a de que o caso não é de um agravo regimental, é de um agravo em execução penal. A partir do momento em que o Supremo Tribunal, na questão de ordem número 11 da AP 470, entendeu que cabia ao Supremo a execução penal de seus julgados, artigo 102, inciso 1, letra M da Constituição, e delegou apenas parcialmente a competência para a execução penal, restou na mão do eminente relator várias decisões durante a execução penal, observada a lei de execução penal. Ele atua, então, na condição de juiz da execução penal. E, nesta condição, o artigo 197 da Lei Federal 7.210, que é a Lei de Execução Penal, diz que, contra as decisões do juiz da execução, cabe agravo em execução penal, que este Supremo Tribunal Federal, interpretando na sua súmula número 700, disse que era no prazo de 5 dias e devia ser adotada a mesma sistemática do recurso em sentido estrito. Logo, como recurso ordinário criminal, entende a defesa que cabe ao tribunal, assim como mandou distribuir as primeiras 23 execuções penais no Supremo, que o regimento não previa, deve também receber como agravo em execução penal o recurso ora formulado e não como mero agravo regimental, para assegurar ao agravante o direito à sustentação oral. É essa questão de ordem que se coloca no momento. Presidente, esta alegação, portanto, do ilustre advogado é de que o agravo seria um agravo em execução penal com base no artigo 197 da Lei de Execução Penal, que é o dispositivo que prevê que da decisão do juiz da vara de execução penal cabe recurso para o tribunal mediante agravo. O argumento é engenhoso, mas, de certa forma, já foi, inclusive, rejeitado pelo plenário do Supremo no julgamento da ação penal 470, quando o Supremo entendeu que a impugnação de decisão do relator desafiava agravo regimental e que, consequentemente, não há direito à sustentação. Eu reitero que a única razão pela qual eu estou sustentando esse ponto de vista é para não criar uma situação excepcional e fora do padrão. Mas eu verdadeiramente tenho muito prazer de ouvir os advogados, e notadamente o particular advogado, mas penso que nós criaríamos um critério desigual, e por ser desigual eu não gostaria de endossá-lo, de modo que eu estou encaminhando, presidente, desfavoravelmente a sustentação oral, embora lastimando. Consultos pares. Pois não. Vamos tomar os votos, então, separadamente. Ministro Iuri. Eu acompanho o relator, porque realmente aqui não é caso de agravo para outro tribunal. Nós estamos aqui diante de um agravo regimental, onde o relator atuou na condição de delegado do plenário e traz o caso aqui, a homologação, vamos dizer assim, ou não, da sua decisão,
inclusive ele mesmo vota, quer dizer, não é uma decisão semelhante ao agravo. recurso em sentido estrito. Pois não. Acompanho o relator. Ministra Rosa? Também acompanho o relator, presidente. Com o relator. Ministro Luiz Fux? Relator. Ministro Dias Toffoli, com o relator. Ministra Carmen? Com o relator, presidente. Ministro Marco Aurélio? Presidente, a situação é realmente excepcional. E digo que é excepcional porque, como ressaltado da tribuna e ressaltado com proficiência, estamos no âmbito da execução penal. E a lei de regência prevê o agravo inominado, o agravo que não é em si o agravo regimental, extraído do regimento interno. Mas, a meu ver, há mais. Em tese, ao invés de nos defrontarmos com o agravo, poderíamos estar a nos defrontar, já que em jogo a liberdade de ir e vir, alcançada na via direta, presente uma dívida ativa da Fazenda, né? Poderíamos estar a nos defrontar com o habeas corpus. E aí haveria o direito do impetrante a somar à tribuna. Ante essa peculiaridade de não estarmos a julgar propriamente agravo regimental e, portanto, não é aberta exceção à regra do nosso regimento interno, segundo a qual não cabe sustentação da tribuna em agravo regimental, eu acolho o pedido formulado pela defesa para ouvirmos o senhor advogado, que, de qualquer forma, é indispensável à administração da justiça. Pois não. Eu ouvi com atenção a argumentação não só do ilustre advogado, como agora a bela argumentação do eminente ministro Marco Aurélio, mas, data vênia, eu vou acompanhar o relator, entendendo na linha de que foi veiculado pelo ministro Teori Zavascki, que se trata de uma decisão monocrática de um integrante do plenário desta Corte contra a qual cabe um agravo regimental. Não é hipótese, data vênia, nem próxima, nem remota, de um recurso a um tribunal superior de uma decisão de um juiz de primeiro grau, de um juiz da execução. O próprio relator que teve a decisão agravada participa do julgamento, portanto, me parece que é o caso de um agravo regimental. Portanto, superada essa questão, Vossa Excelência está com a palavra no sentido de proferir o voto de mérito. Gostaria também, acrescento, de ouvir as sempre brilhantes palavras do professor Marcelo Leonardo, eminente criminalista que honra essa corte com as suas participações da tribuna, mas não creio que seja o caso ante a taxatividade. Sem dúvida alguma, honra uma tradição considerado genitor, mestre, né, de direito. Pois não. Então, justamente, penso que ante a taxatividade do artigo 131, parágrafo 2º do nosso regimento interno, não cabe sustentação oral nesta hipótese. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, o recurso questiona, portanto, a minha decisão que impôs o recolhimento da multa a que foi condenado o sentenciado como condição para a progressão do regime semiaberto para o regime aberto. Eu considero que a questão é muito importante porque ela vai refletir, vai repercutir sobre a execução penal de uma maneira no geral no Brasil e sobre a natureza jurídica da multa. Então, eu começo a minha exposição, que é breve, mas tem algum grau analítico, expondo a natureza e a função da pena de multa, porque acho importante destacar. O artigo 51 do Código Penal, na redação que havia sido dada lá atrás pela Lei 7.209 de 84, previa a possibilidade de conversão da pena de multa em pena de detenção, quando o condenado deliberadamente deixava de honrá-la. Essa era a redação do artigo 51. A multa converte-se em pena de detenção
quando o condenado solvente deixa de pagá-la ou frustra a sua execução. Posteriormente, a redação desse dispositivo foi modificada pela Lei 9.268 de 96, que se referiu à multa como, aspas, dívida de valor, fecho aspas. É a seguinte a nova redação. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, fecho aspas. E digo eu, a nova dicção do artigo 51 traz duas consequências. A primeira, não mais permite a conversão da pena de multa em detenção. A segunda, permite a correção monetária e a cobrança da multa como dívida ativa. A referida modificação legislativa, continuo eu, não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal, e, em rigor, sequer poderia cogitar em fazê-lo, uma vez que o artigo 5º, inciso 46 da Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz menção expressa à multa, ao lado da privação de liberdade e de outras modalidades de sanção penal. E, coerentemente, o artigo 32 do Código Penal, ao contemplar as espécies de pena, listou expressamente a multa no artigo 32, inciso 3º. Como tenho sustentado, presidente, em diversas manifestações, o sistema punitivo no Brasil encontra-se desarrumado e cabe ao Supremo Tribunal Federal, nos limites de sua competência, contribuir para a sua rearrumação. Nas circunstâncias brasileiras, o direito penal deve ser moderado, mas sério. Moderado significa evitar a expansão desmedida do seu alcance, seja pelo excesso de tipificações, seja pela exacerbação desproporcional de penas. Sério significa que sua aplicação deve ser efetiva, de modo a desempenhar o papel dissuasório da criminalidade, que é da sua essência. E acrescento eu, em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar papel proeminente, mais até do que a pena de prisão, que nas condições atuais é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização, cabe à pena de multa o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando no próprio infrator ou em infratores potenciais a conduta estigmatizada pela legislação penal. Por esta razão, sustentei no julgamento da ação penal 470 que a multa deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis e que seu pagamento fosse efetivamente exigido. À vista, presidente, das premissas acima estabelecidas, chego às seguintes conclusões parciais. 1. A pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção penal. 2. Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição. E 3. Como consequência, a multa deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente paga. Passo agora, presidente, aos requisitos da legislação de execução penal para a progressão de regime. O Código Penal e a Lei de Execução Penal prevêem e disciplinam, como todos sabemos, 3 regimes diversos de cumprimento de penas privativas de liberdade: o fechado, o semiaberto e o aberto. Para cada uma dessas fases, o legislador definiu estabelecimentos penais próprios. De outro lado, o artigo 112 da Lei de Execução Penal
estabelece os requisitos gerais para que o julgador autorize a progressão a regime prisional mais brando. Em verbis, esta é a dicção do artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário. Fecho aspas, como regra geral, portanto, não sendo o caso de crime hediondo ou equiparado, condenados com bom comportamento podem progredir de um regime para o outro após o cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior. Não obstante essa regra geral, a jurisprudência desta Corte tem demonstrado que a análise dos requisitos necessários para a progressão de regime não se restringe ao referido artigo 12 da Lei de Execução Penal, tendo em vista que elementos outros podem e devem ser considerados pelo julgador na delicada tarefa de individualização da resposta punitiva do Estado, especialmente na fase de execução penal. E aqui, presidente, apenas para abreviar, eu cito 2 exemplos e 2 precedentes desta Corte. Um precedente anterior, note-se bem que nós aqui estamos cuidando da exigência do prévio pagamento da multa para a progressão de regime. Mas há algumas semanas atrás nós decidimos aqui mesmo, no plenário, a validade da exigência da restituição do dinheiro desviado para fins de progressão de regime, como impunha o artigo 33, parágrafo 4º, vencido apenas o eminente ministro Marco Aurélio. Portanto, naquele caso, nós estabelecemos um requisito para a progressão de regime que não estava no artigo 112. E a jurisprudência é igualmente pacífica em permitir a realização de exame criminológico também para fins de progressão de regime e que também não está prevista no artigo 112. Portanto, a análise desses precedentes a que me refiro demonstra que o julgador, atento às finalidades da pena e de modo fundamentado, está autorizado a lançar mão de requisitos outros não necessariamente enunciados no artigo 112 da LEP, mas extraídos do ordenamento jurídico, por evidente, para avaliar a possibilidade de progressão de regime. E aqui, presidente, eu chego à parte final e ao capítulo final da minha decisão, em que eu justifico a exigência de pagamento da pena de multa para a progressão de regime. E digo eu, circunstâncias brasileiras como as limitações orçamentárias, a superlotação dos presídios e a existência de centenas de milhares de mandados de prisão à espera de cumprimento, fazem com que o sistema de cumprimento de penas e de progressão de regime entre nós seja menos severo do que em outras partes do mundo. Menos do que uma opção filosófica ou uma postura de leniência, trata-se de uma escolha política acerca da alocação de recursos feita pelas instâncias representativas da sociedade e materializada na lei. Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a administração pública, como também nos crimes de colarinho branco em geral, a parte verdadeiramente severa da pena a ser executada com rigor há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam a apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade com que devem ser tratados os crimes contra o erário. Nessas condições, não é possível a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na condenação. Assinale-se que o condenado tem o dever jurídico e não a faculdade de pagar integralmente o valor da multa.
pensar de modo diferente seria o mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida pela Constituição, como disse nos termos do artigo 5º, inciso 46, a linha C. De modo que essa espécie de sanção penal exige cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente da instauração de execução judicial. É o que também decorre do artigo 50 do Código Penal, ao estabelecer que, aspas, a multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença, fecho aspas. Portanto, o Código Penal estabelece que o pagamento da multa é um dever do apenado e não uma faculdade. Com efeito, o não recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento da decisão judicial e deve impedir a progressão de regime. Além disso, admitir-se o não pagamento da multa configuraria tratamento privilegiado em relação aos sentenciados nesta mesma ação que espontaneamente pagaram a sanção pecuniária. E aqui, presidente, eu tenho um quadro em que demonstro todos os sentenciados que quitaram integralmente a multa e os diversos sentenciados que estão pagando parceladamente a multa para obterem a progressão de regime, o que gerou já um recolhimento para a Fazenda Pública de aproximadamente 6 milhões de reais pelos condenados na ação penal 470. De modo que, dentre outras considerações, o sentenciado que, tendo condições de pagar, não o faça, desfrutaria de uma situação privilegiada, discriminatória e privilegiada em relação àqueles que quitaram a sua obrigação. Não bastasse essa incongruência lógica, note-se também que a passagem para o regime aberto exige do sentenciado, segundo a LEP, aspas, autodisciplina e senso de responsabilidade, fecho aspas, o que pressupõe o cumprimento das decisões judiciais que se lhe aplicam. Tal interpretação é reforçada pelo que dispõe o artigo 36, parágrafo 2º do Código Penal e 118, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, que estabelecem a regressão de regime para o condenado que, abro aspas, não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta, fecho aspas. De modo que, se o sentenciado tiver progredido de regime e não pagar a multa, isso é fundamento para a sua regressão. E, logicamente, há de ser também fundamento para a não progressão. De modo que o deliberado inadimplemento da pena de multa sequer poderia ser comparável à vedação de prisão por dívida, nos moldes do artigo 5º, inciso 47 da Constituição, de vez que configura apenas óbice à progressão no regime prisional. Vale dizer, o sentenciado continua sob regime de pena privativa de liberdade, de modo que não há que se falar em prisão por dívida. E, por fim, presidente, eu abro apenas uma exceção, que é da impossibilidade econômica do apenado. A exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo. Aqui, diferentemente do que assentei em relação ao crime de peculato no precedente já referido, em que a restituição do dinheiro desviado se mostra imperativa para a obtenção do benefício, aqui, no caso de multa, é possível a progressão se o sentenciado veraz e comprovadamente demonstrar sua absoluta insolvabilidade. Absoluta insolvabilidade que o impossibilite até mesmo de efetuar o pagamento parcelado da quantia devida, como autorizado pelo artigo 50 do Código Penal.
A absoluta incapacidade econômica do apenado, portanto, deve ser devidamente demonstrada nos autos, inclusive porque o acórdão exequendo fixou o quantum da sanção pecuniária, especialmente em função da situação econômica do réu, como manda o artigo 60 do Código Penal. De modo que a relativização dessa resposta penal depende de prova robusta por parte do sentenciado. Devo dizer que o agravante em nenhum momento alegou, sequer alegou, e menos ainda provou, a ausência de condições financeiras para o pagamento da dívida, da multa. O questionamento feito pelo ilustre advogado, com argumentos relevantes, é de que seria ilegítima a minha exigência de que a multa fosse paga para fins de progressão. Há casos, senhores ministros, apenas para a ciência, há um caso em que o sentenciado disse não ter dinheiro. E nessa hipótese eu determinei que a declaração fosse prestada de próprio punho, e não uma declaração apenas do advogado, e oficiei à Receita Federal, e se efetivamente se caracterizar a ausência de patrimônio ou de renda, acho que a situação é diferente, mas não é este o caso aqui. No caso de que se trata, não houve a mínima comprovação da insolvabilidade do sentenciado, sendo incabível a exceção admissível ao dever de pagar a multa. De modo, presidente, que diante do exposto, eu, tendo em vista que o sentenciado não pagou a multa e não comprovou a sua incapacidade econômica, eu estou encaminhando no sentido de negar provimento com a seguinte ementa, breve ementa para o julgado, que é a que submeto aos eminentes pares. Execução penal, agravo regimental, inadimplemento deliberado da pena de multa, progressão de regime, impossibilidade. E digo eu, 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação de absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. Agravo regimental desprovido. É como voto, presidente. Pois não. Consulto agora, então, os colegas para saber como se pronuncia o ministro Euri Zavascki. Eu estou de pleno acordo, senhor presidente. Eu penso que o voto do ministro Barroso é de uma lógica irretocável. Nós estamos aqui diante de uma sanção penal. E, como toda sanção penal, ela tem o caráter aflitivo e pedagógico. É da sua essência que seja assim. De modo que, considerando isso e considerando que a multa, em tese, tem relação direta com a capacidade econômica do apenado, circunstância que é considerada quando da aplicação da multa, eu não vejo como não exigir, como agora está fazendo o ministro Barroso, a execução dessa sanção. A não ser, obviamente, quando se configurar a situação em que haja um absoluto déficit, não apenas financeiro, mas patrimonial. Quando o réu não puder, mesmo tendo que se desfazer de seu patrimônio, suportar essa multa. Esse é o sentido da pena, de modo que eu acompanho o relator. Pois não, ministro. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, o eminente relator me relembrou que a pena está sendo cumprida pelo agravante no regime semiaberto. Então, a par da lógica, a meu juízo, também irretocável do voto do eminente relator, a quem eu acompanho, eu destaco, como fez Sua Excelência, o teor do artigo 118 da Lei de Execução Penal, quando diz que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando condenado. Parágrafo 1º.
O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Então, se a própria lei prevê que, estando em regime aberto, o não cumprimento, o não pagamento da multa imposta implica regressão, e o regime anterior é o semiaberto, que está sendo cumprido no caso, eu, com todo o respeito, e considerada essa possibilidade aberta pelo relator da declaração de impossibilidade de cumprimento, eu estou acompanhando Sua Excelência. É como voto, presidente. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Consulto o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, essa questão ela veio à baila a partir do momento em que a pena de multa não é mais conversível em pena privativa de liberdade, de sorte que ela é passível de ser executada através da via da execução fiscal. Mas isso não autoriza que o condenado se mantenha inerte, podendo pagar a multa, esperando que a Fazenda Pública faça despesas e promova a execução fiscal. Então, num primeiro momento, a doutrina realmente ela titubeou em relação a essa questão. Entretanto, a lei é clara, quer dizer, são duas alternativas. Ou ele paga a multa, ou, não podendo pagar, também não fica inibida a Fazenda de promover a execução fiscal e, eventualmente, encontrar bens penhoráveis, ou ele, podendo pagar e não paga, há uma regressão de regime que agora a ministra Rosa Weber leu de forma absolutamente literal, não precisa nem interpretar nada, está escrito na lei que é essa a consequência. Agora, há sempre essa alegação sobre o ângulo constitucional de que haveria prisão por dívida. Essa exegese que se faz no direito brasileiro, hoje em dia, ela não encontra eco mais em doutrina estrangeira nenhuma. Porque hoje o que se interpreta é o seguinte: ninguém é preso por dívida, mas a partir do momento em que o judiciário fixa a obrigação de pagar uma quantia certa, e a pessoa podendo pagar, ela não faz, ela comete uma contempt of court, ou seja, um atentado à dignidade da jurisdição, que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Foi condenado a pagar multa, pode pagar multa e se obstina a não fazê-lo, descumprindo uma decisão judicial, a soberania judicial e o atentado à dignidade da jurisdição. Então, nem sobre esse argumento constitucional teria fundamento esse agravo. Eu acompanho integralmente o ministro Gilberto Barroso. Pois não. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, também cumprimento o voto trazido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Em relação à questão da dívida, a dívida aqui não é civil, é penal, é sanção. Para os efeitos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, a perda dos direitos políticos, o não pagamento da sanção penal mantém, da sanção pecuniária penal, mantém a situação do cidadão como não detentor dos seus direitos políticos, não podendo votar e muito menos ser votado. Acompanho, farei juntada de voto escrito e acompanho o relator. Pois não. Ministra Carmen. Também, presidente, louvando o brilhante voto do ministro Barroso, eu acompanho pelas razões expostas, acentuando especialmente o que foi, já constava do voto de Sua Excelência, e que foi realçado pela ministra Rosa no sentido de que a norma expressa, determinando exatamente o pagamento como imprescindível para os fins buscados pela norma. Ministro Marco Aurélio. Presidente, pelo visto, não teve o agravante um partido político para dar a ele agravante respaldo quanto ao recolhimento da multa. Há mais um aspecto, e perdoe-me, Vossa Excelência, pegar o gancho dado por Vossa Excelência. Sinto-me aqui como se estivesse julgando um executivo fiscal, e não uma questão envolvendo a liberdade de ir e vir, presente a imposição de uma dívida de valor, consubstanciada na multa, contida no título judicial condenatório, não há a menor dúvida.
Qual é a norma básica a ser considerada? É a norma contida na lei das leis, que há de prevalecer ante a rigidez que lhe é própria, ante o fato de estar no ápice da pirâmide das normas jurídicas. Mencionou o relator que nos vem do rol das garantias constitucionais, e não estaria longe de ver a cláusula como uma cláusula pétrea, que é a regra. Ninguém será levado à prisão, e precisamos dar uma eficácia um pouco mais larga a esse preceito, envolvendo, portanto, também a progressão do regime de cumprimento da pena, do regime mais gravoso para o menos gravoso, né? Por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e, além de voluntário inexcusável, de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Já tive a oportunidade de dizer que não sobrevive, porque não há regulamentação do preceito, a parte final desse dispositivo, no que alude à prisão do depositário infiel. É que subscrevemos o Pacto São José da Costa Rica. E, com isso, como o pacto apenas contempla a prisão ante um inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, né, caíram as normas, não caiu a Constituição, mas caíram as normas regulamentadoras do preceito quanto à prisão do depositário infiel. Presidente, a situação concreta, e todos perceberam no plenário a situação concreta, né? Houve a imposição de duas penas que me atrevo a dizer que são penas autônomas, principalmente quanto à observância. A pena restritiva da liberdade de ir e vir, contemplada a progressão no cumprimento, passando-se de um regime mais gravoso para um menos gravoso, e a pena de multa. Antes, o que havia em termos de legislação ordinária, o descumprimento da pena de multa desaguava na transmutação dessa pena em pena alusiva à liberdade de ir e vir. Houve a reforma, em boa hora, a reforma normativa, e aí, dissociando-se a mais não poder, a pena de multa da pena restritiva da liberdade de ir e vir, previu-se que o descumprimento, a inobservância, transforma o valor em valor alusivo à dívida ativa, quando se tem a possibilidade de execução da multa, do valor, com penhora de bens, com a expropriação de bens do condenado. Não há como imaginar-se, a partir da regra das regras, que é a regra constitucional, imaginar-se uma mesclagem, imaginar-se a essa altura que não houve a dissociação a que me referi da pena de multa considerada pena restritiva da liberdade de ir e vir. Mas há mais, presidente. Se digo, como está na lei, que o valor se transforma em dívida ativa da fazenda, e se assento também que, não satisfazendo
o condenado o respectivo valor, fica ele impossibilitado de progredir no regime de cumprimento da pena, e aí poderíamos ter até a perpetuação do regime fechado, que já declaramos neste plenário inconstitucional. O que eu proclamo? Que pode haver uma coação política para ter-se o recolhimento da multa, mediante a imposição para progredir do recolhimento. E mais do que isso, não é só uma coação política que está excomungada em 3 verbetes da súmula do Supremo, é uma coação física, tendo em conta a liberdade de ir e vir. Presidente, há um título judicial. E imagina-se, porque emanado até do Supremo, que seja um título judicial consentâneo com arcabouço normativo, constitucional e legal. E esse título judicial condenatório possui 2 partes independentes, vinculadas ambas, claro, à culpa assentada no mesmo título condenatório. A primeira parte, alusiva à pena restritiva da liberdade. A segunda parte, referente à satisfação do valor da multa. Se agora cogitarmos aqui da necessidade do recolhimento da multa para ter-se a progressão, nós estaremos procedendo a uma mesclagem imprópria, o que é pior, conflitante com o texto da Carta da República, no que veda de forma linear que alguém possa ter prejudicado o direito de ir e vir, não vou me referir mais à prisão, ter prejudicado o direito de ir e vir, no sentido maior, abrangida a progressão para um regime mais favorável, não sei se semiaberto, se seria o caso, ou do regime aberto, porque simplesmente não liquidou o valor devido a título de multa. Se a lei de execução interpretada, e talvez interpretada de forma ampliativa, contempla esse requisito, que é o recolhimento, ela se mostra inconstitucional. E veria a inconstitucionalidade desse dispositivo que prevê a regressão, não sendo satisfeita a multa ante a mudança substancial ocorrida, quando a multa já não pode mais ser transformada, né, em pena restritiva da liberdade de ir e vir. Não satisfazendo o condenado por isso ou por aquilo, e cruzando os braços à Procuradoria da Fazenda quanto ao Executivo Fiscal, o que ocorrerá? Estará sendo cumprido o título judicial condenatório no que implicitamente comportou a progressão no regime de cumprimento da pena restritiva da liberdade? A meu ver, não. A meu ver, não estará sendo cumprido. E não cabe aqui dizer, para evocar-se o princípio tão caro a uma democracia, como é o princípio do tratamento igualitário, que os demais condenados no processo recolheram a multa. Presumo que normalmente ocorre, se recolheram e, no caso, o agravante não fez, é porque tinham patrimônio para fazê-lo. E não podemos, a partir desse enfoque, desconhecer a regra que, para mim, continua sendo a maior, que é a regra contida no rol das garantias constitucionais.
coerente com o que eu já sustentei nesse plenário. Na minha vida de juiz, busco sempre, né, ser coerente, né, provejo o agravo para que haja progressão independentemente, né, do recolhimento da multa, que a Fazenda atue executando, como cabe, considerado o executivo fiscal, executando a dívida. E piorando, se o agravante tiver bens no patrimônio, penhorando esses bens para a satisfação dessa mesma dívida. Como voto? Pois não. Vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio acompanhar o relator e os demais ministros que também o fizeram, por entender que, não obstante o fato da multa penal atualmente ser executada sob a forma de um executivo fiscal, ela não perde a sua natureza criminal. Ela é preciso, como disse o ministro Barroso, dar consequência à lei penal, de um lado. De outro lado, também entendo que o ministro Fux colocou muito bem, a meu ver, a questão de que, no caso, há uma insubordinação do apenado com relação a uma determinação judicial. Ou seja, há um inadimplemento voluntário da multa de natureza penal que revela mau comportamento, porquanto o bom comportamento é condição sine qua non para a progressão. Quem se recusa a cumprir uma determinação judicial ou aquilo que consta de um título judicial, no caso uma multa penal, não revela bom comportamento, portanto não reúne os requisitos para a progressão. Ademais, eu penso que a Corte evoluiu bastante na definição desse tema, no sentido de abrir duas atenuantes, diria eu, para a dureza dessa decisão, no sentido de admitir, de um lado, o parcelamento, como muitos fizeram, e como se trata de uma dívida, embora penal, a execução é fiscal e, portanto, se admite um parcelamento regular perante a Fazenda Pública. E, de outro lado, também, segundo o vetusto provérbio latino, ad impossibilia nemo tenetur, o relator e os demais membros da Corte entendem que aquele que não pode pagar, e a grande maioria dos miseráveis que estão nos cárceres brasileiros não tem condições econômicas de pagar, não podem ver obstado esse direito à progressão. Portanto, o apenado, neste caso, neste agravo, em tendo patrimônio, e parece que consta que tem patrimônio, pode perfeitamente pleitear junto à Fazenda Pública o parcelamento da sua dívida e retornar ao relator e, eventualmente, obter a sua progressão na medida em que ele se curva à determinação judicial legitimamente tomada pelo plenário da Corte. Portanto, pedindo mais uma vez vênia ao ministro Marco Aurélio, cujas razões entendo perfeitamente e são reiteradamente veiculadas, eu acompanho o relator para negar provimento ao agravo. Portanto, proclamo o resultado, por maioria, negaram provimento, vencido o ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao agravo. Presidente, pois não. Eu tenho, penso que 3 outros agravos regimentais com o mesmo objeto, Sim. de modo que eu indago do plenário se tenho delegação para decidi-los Consulta plenária monocraticamente. diante a decisão. Presidente, me recuso cogitar de delegação. Reconheço a autonomia do relator para praticar os atos segundo a ciência e consciência possuídas e com possibilidade de ter-se recurso para o colegiado. Pois não. Senhor presidente, essa é uma questão realmente delicada, porque se trataria de delegar ao relator julgar monocraticamente um recurso contra um ato que é seu também monocraticamente. Quer dizer, havendo agravo regimental, eu não vejo como não ser julgado colegiadamente o agravo regimental. Porque senão seria o relator, funcionaria apenas como uma espécie de pedido de reconsideração, retiraria a natureza de recurso do agravo regimental. Eu posso simplesmente anunciar o número dos outros 3 agravos, dizer a Vossas Excelências que é rigorosamente a mesma matéria. Exatamente. E indagar se, com a exceção
do voto divergente do ministro Marco Aurélio, se todos estão de acordo. Então, eu farei isso obtendo o número dos agravos. E está bem assim? Aí, eminente ministro, ponderaria apenas a Vossa Excelência... Seria o pregão e a proclamação. Seria o pregão e a proclamação, se estão em mesa. Ministro, é que a ponderação que eu pretendo fazer é que esses processos não foram pautados. Portanto, o advogado... Esse é um julgamento em mesa. Não, mas nós inserimos também na pauta dirigida, que consta do sítio do tribunal na internet, os agravos. Para que essa pauta tenha junto aos jurisdicionados e junto à academia jurídica credibilidade, indispensável é que ela seja respeitada, levada a risco. Ministro, eu penso que realmente nós deveríamos pautar, e nós poderíamos pautar isso já para a próxima sessão. Eu passo à presidência os números e trazemos porque assim os advogados ficam cientes, têm possibilidade de levantar questão de ordem, se for o caso, como foi feito neste agravo, e assim caminhamos dentro da normalidade. Tenho grande simpatia pela celeridade processual e não me furtaria... E para otimizar o tempo do plenário, mas não há nenhum problema. Fazemos isso com brevidade numa próxima sessão. Eu gostaria de registrar que eu votaria a favor da proposta do ministro Luiz Roberto Barroso. Querem tomar votos nesse sentido? Não, a proposta é ótima, mas o problema é que realmente vai proferir outra decisão monocrática. O mais interessante é de que, no tocante à sustentação da tribuna, no agravo, nós nos referimos à abertura de precedente. No tocante à multa, cogitamos do tratamento igualitário. E agora vamos abrir uma exceção para o próprio relator julgar agravo regimental. Eu acho que o passo é demasiadamente largo. A verdade é que o ministro relator evoluiu no sentido de trazer já estes agravos nesta sessão. Eu não vejo nenhum problema técnico, mas... E minha preocupação é sempre a celeridade da justiça e otimização do tempo do plenário. Porém, acho que vai sair mais rápido eu pautar e trazer e nós ratificarmos o mesmo ponto de vista. De modo que não há nenhum problema. Pois não. Acho que o advogado desiste da questão, né? Então, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência e determino à senhora secretária que já paute para a próxima sessão hábil, para esses agravos que estão faltando. Eu chamo a julgamento a conclusão de um voto que é a ação direta de inconstitucionalidade 5.163 de Goiás, sendo o relator o ministro Luiz Fux. Neste caso, o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do ministro Luiz Fux, o relator julgou procedente o pedido formulado na ação para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei 17.882, de 27 de dezembro de 2012, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Após o voto do relator, que modulava a decisão para que lhe fosse dada eficácia a partir de novembro de 2015, no que foi acompanhado pela maioria, exceto pelo ministro Marco Aurélio, que não modulava, e pela ministra Carmen Lúcia, que modulava apenas para que outras forças fossem convocadas de imediato pelo Estado de Goiás, até no máximo o mês de novembro de 2015, com a nomeação, o tribunal, com a nomeação dos concursados, vencido o ministro Marco Aurélio, decidiu suspender o julgamento para aguardar o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que se encontrava em viagem oficial. Bem, eu tenho que desempatar a questão da modulação. Eu vou pedir vênia para acompanhar o voto da ministra Carmen Lúcia. Segundo as anotações que eu tenho, a ministra Carmen Lúcia modulava para que outras forças armadas fossem convocadas para esse período, já que ela entende que o Estado de Goiás é um dos mais violentos do país e, portanto, necessita de reforço da segurança pública. Entretanto, dizia ela, não concorda em manter policiais armados, cientes que ficarão, entre aspas, sem emprego a partir de novembro, situação que gera, a seu ver, extrema instabilidade. Ademais, ela reforçou que, como há concurso público em aberto, o Estado pode muito bem já convocar esses novos servidores desde já. Eu acompanho esse ponto de vista e acresço o seguinte: antes do julgamento dessa sessão, o nosso setor de segurança ficou extremamente preocupado com as notícias que vinham do Estado de Goiás
de que acorriam para este tribunal cerca de quase 1 milhar de servidores desse serviço de interesse voluntário estadual militar, armados, e que viriam para cá fazer pressão sobre esta corte. De fato, isso aconteceu, e nós tivemos que acomodar 30 servidores, entre aspas, de fato, né, concursados, no lado plenário e 30 de outros, sendo que 600 ficaram de fora do plenário. Tivemos que pedir reforço, inclusive, da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, são pessoas, toda essa pressão eles perderam, pessoas, né, que revelam uma certa periculosidade e, a meu ver, não tem nenhuma condição de continuarem armados em seu estado numa situação de inconstitucionalidade, aguardando uma eventual convocação dos novos concursados. Me permite uma parte? Naquela oportunidade, o que nós chegamos à conclusão foi o seguinte: em primeiro lugar, esse serviço voluntário é manifestamente inconstitucional. Isso. O fato da presença dos interessados aqui no plenário não causou nenhum... Foi unânime. Uma pressão foi abaixo de zero. Houve todo um trabalho no sentido de evitar uma invasão. Agora, só para esclarecer a vocês, que eu tenho legitimado para dizer, porque eu declarei inconstitucional, acho um absurdo esse serviço. Mas são egressos do Exército, não são pessoas voluntárias com arma na mão, são egressos do Exército Brasileiro. De sorte que uma declaração de inconstitucionalidade imediata vai fazer com que eles sejam imediatamente demitidos. Pois é. E aí a situação de segurança vai ficar muito pior. Mas a ministra Carmen Lúcia, ela reforça que há um concurso aberto, já feito, a possibilidade de convocar imediatamente os substitutos. O próprio E a Força Nacional, claro, eu pensei também exatamente como disse o presidente procurador, a Força Nacional existe para isso. Para esse tipo de convocação. Mas e também porque o concurso está em aberto. Os votos, porque nós não podemos criar um problema pior do que aquele que nós queremos resolver. Porque se declarar a inconstitucionalidade com eficácia imediata, 2.000 policiais sairão das ruas. E aí o Estado vai ter que se organizar para municiar as ruas com 2.000 policiais. O concurso tem uma reserva de 1.400. Então, pelo menos vai haver um interregno aí até a posse desses concursandos. Eu não sei, talvez seja interessante nós adotarmos uma Ministro, posição. Eu propus exatamente que, nesse período, o Estado pudesse convocar as forças nacionais sem embargo de poder acelerar essa nomeação dos que já estão concursados. E, ademais, há um tempo que, quando se executa uma decisão do Supremo em ação direta, que é o tempo normal de as coisas acontecerem, que seja uma semana, que sejam alguns dias, mas não é chegar lá o ofício do presidente hoje e amanhã todos estarem. Há essa passagem administrativa que sempre houve, sempre aconteceu. Nós que fomos... mas é que essa proposta não foi um voto isolado. Nós temos que modular. Pois é. Então, na verdade, eu modulo no sentido proposto pela ministra Carmen Lúcia. E aí tem quórum para modulação? Não, aí nós teríamos 7 votos, o ministro Fux, Barroso, Teoriza Vasco, Rosa Weber, Toffoli, ministro Gilmar, ministro Toffoli, desculpe, ministro Celso. É a amizade que me permite, e a longa convivência, uma familiaridade assim. Ministro Celso votaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto, votaram no sentido da modulação. A ministra Carmen, o ministro Marco Aurélio se recusava a modular e a ministra Carmen modulava no sentido de que se convocasse. Apenas uma observação para não haver mal entendido. Não fecho a porta à possibilidade de o chefe do Poder Executivo local requisitar a Força Nacional. Não fecho. Mas isso não é modulação. Isso pode ser uma recomendação ao Executivo, se é que ele precise de recomendação nesse campo, que é o campo da segurança pública. Mas eu tenho a impressão que a proposta da ministra Carmen foi exatamente nesse sentido, não é? Porque o que ela propõe é que se convoque imediatamente os concursados já aprovados. Isto não demanda, a meu ver, maiores
esforços e maiores problemas, e, de outra parte, que se houver algum risco à segurança pública, que se convoque a Força Nacional. Porque, realmente, nesse caso, essas pessoas demonstraram data vênia que não tem a menor condição de estarem numa situação de inconstitucionalidade armadas, transitando armadas no Estado, enfim, em que prestam serviços. Porque, na medida em que acorrem em massa para cá, criando problemas para a nossa segurança, imagine os problemas que devem causar para a segurança do próprio Estado. Eu acho perfeitamente legítima a manifestação dos interessados, a presença de quem quer que seja no plenário da Corte. O que nós não podemos admitir é que a Corte seja acuada por pessoas que vêm fazer pressões indevidas. Data vênia, é o que eu imagino, porque nós tenhamos que mobilizar não só todo o nosso efetivo de segurança, ainda o efetivo da Força Pública distrital, no caso, para proteger essa casa, enfim, de justiça. Então, esta é a minha preocupação com esse tipo de pessoas que estamos lidando. Data vênia, eu não modulo, acompanho a ministra Carmen Lúcia e lamento, mas é uma opinião que eu expresso. Então, ficamos sem modular, nós não temos votos suficientes, entra em vigor imediatamente a decisão de inconstitucionalidade e esse é o resultado do julgamento. Não dá. Mais um. Se poderia ficar, talvez, a fala de que partilho com Vossa Excelência como uma recomendação, que a gente faz muito na turma diante de um julgamento, até uma recomendação que o tribunal não se... É constada da ata. Eu sei, ministro Fux, Vossa Excelência tem realmente... Eu não subscrevo a recomendação a respeito da preocupação de Vossa Excelência, mas eles já trabalham lá há muitos anos, então eu não tenho esse temor. Encarei a presença deles aqui como livre manifestação da liberdade de expressão gestual. Vieram marcar uma posição. Eu não tomei conhecimento de que corria nenhum risco ao votar. Nós passamos aí 48 horas difíceis, realmente, e nós precisamos assegurar a paz social nesse país. Quer dizer, uma coisa é o direito à manifestação, outra coisa é realmente a coação às instituições legalmente constituídas. Eu fiquei muito preocupado com isso e isso demonstrou para mim, com toda a vênia, aos que pensam em contrário, a natureza, a personalidade daqueles envolvidos nessa questão. Quer dizer, grupos armados que não estejam expressamente autorizados pela lei num Estado democrático realmente causam mais problemas do que apresentam soluções. Que eu me impressionei pelo fato de que já vinha funcionando há um tempo, não entendo, sem prejuízo de ter declarado a inconstitucionalidade unanimemente. Todos aqui ficaram bem calmos, tranquilos para declarar a inconstitucionalidade. E como são egressos do Exército, eu entendi que mais ou menos eles têm uma formação. Por outro lado, eu também me preocupei porque esses novos vão ter que ser treinados, entendeu? E eu acho que a segurança pública vai ficar desassistida lá. Ademais, são pessoas que têm suas famílias, estão com essa perspectiva de trabalho, etc. Não são grupos armados. Eu acho até que a Constituição autoriza que o governador faça uma contratação emergencial, se for o caso. Porque o ministro Supremo não vota nunca assim. O governador pode fazer uma contratação emergencial, está na Constituição, sem licitação, sem concurso. Quer dizer, se houver uma necessidade nesse sentido, quem sabe os próprios interessados se habilitam num certame dessa natureza, expedito. Quer dizer, alguma solução há de ter. Agora, enfim, Presidente, eu respeito a decisão de Vossa Excelência, mas acho que nós estamos lavando as mãos para o problema. De qualquer maneira, eu respeito talvez possamos estar criando um problema ou resolvendo o problema, mas, enfim, é a posição que eu tomo a liberdade de expressar de forma fundamentada. Mas compreendo a preocupação de Vossa Excelência. Nós temos alguns minutos e temos algumas propostas de súmulas vinculantes que poderíamos chamar antes do intervalo. Você tem um resumo?
As súmulas já foram distribuídas a vossas excelências e isso faz parte daquele esforço de nós acelerarmos a jurisdição nas instâncias inferiores. O proponente da primeira súmula, número 102, do Distrito Federal, é o ministro Gilmar Mendes. A pretensão é a seguinte: editar uma súmula vinculante mediante a conversão da súmula 685 da jurisprudência do STF, que é a seguinte: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Essa é uma situação recorrente em nossa corte. Não houve manifestação dos interessados. A PGR manifestou-se pela adequação formal da proposta e pela edição do verbete sumulante. A Comissão de Jurisprudência tem a manifestação afirmativa do ministro Gilmar Mendes e Dias Toffoli pela conveniência e pela admissibilidade da proposta. Eu estou encaminhando no sentido da aprovação da proposta. Uma série de considerações que já fiz a vossas excelências por escrito e proponho, então, que se aprove um verbete com a seguinte dicção: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Estão todos de acordo? Presidente, pois não. Apenas para aprimorarmos, talvez, sim, pode ser que favor. eu esteja equivocado, aprimorar a própria redação. Eu suprimiria, porque desnecessária e a implicar repetição de vocábulo, essa expressão destinado ao seu provimento. Sim. E também anteriormente. Pois não. Então ficaria mais enxuto o verbete: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público em cargo que não integra a carreira na qual aí teríamos o investido. E que não integra a carreira na qual investido. Não, encargo que não integra a carreira na qual foi investido. Eu pararia a carreira, né? E cortaria também na qual investido, né? É. Que a proibição já está na primeira parte, né? Pois não. O que é que os colegas pensam dessa proposta? Estão todos de acordo? Presidente, a própria Lei Complementar 95, que dispõe sobre a redação das normas, isso, a súmula vinculante, mal ou bem, é uma orientação, ela diz que a preocupação deve ser menos com o português ou com o rigor da gramática e mais com a transmissão da mensagem do que se quer estabelecer. Eu peço vênia para manter a redação originariamente lida por Vossa Excelência, que eu penso que deixa bastante mais claro o objetivo da súmula. Pois não. Uma carreira que tem para outra. Eu porque também pressupõe que ele estava numa carreira e queira ir para uma outra sem concurso. São aquelas famosas progressões horizontais e progressões. Nós temos pencas de processos nesse sentido. Isso aí daria um fim, não só a milhares de processos que se encontram em tramitação aqui, como outros em outras instâncias. O ministro Marco Aurélio está propondo um aprimoramento. Eu, por exemplo, eu concordaria, data vênia, com essa proposta e que se tire essa expressão destinada ao seu provimento e se mantenha, no entanto, sem a prévia aprovação em cargo, por vírgula, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, na qual foi anteriormente investido, alguma coisa assim, para deixar mais claro na linha do que o ministro Toffoli. Não vai ter que ter interpretação. Aqui a minha secretária está lembrando, se permitindo lembrar, que a súmula 685, que é uma súmula ordinária, tem exatamente essa redação. Nada impede que se aprimore, evidentemente. Ela vira vinculante. Mas, então, indago dos colegas se permanecem com a sugestão original do ministro Gilmar Mendes ou se eu permaneço com a original, que inclusive é a súmula já existente. Vossa Excelência disse, a súmula tem a 685 é igual a já existente. Exatamente igual. O destinado ao seu provimento, eu acho que é um excesso mesmo.
Como é que é? Essa expressão, destinado ao seu provimento, é um excesso. É um excesso, me parece. Então, eu proporia que nós adotássemos, em parte, a sugestão do ministro Marco Aurélio, a bem do, enfim, de um português mais elegante, tirássemos o destinado ao seu provimento, mas mantivéssemos essa expressão na qual foi anteriormente investido. Todos de acordo? Não, eu mantenho o meu voto, senhor Mantendo Ficaria, presidente, a essa altura eu já não me... Eu acho que a vantagem de se simplesmente transformar... Tá bem. Eu acho que teria uma vantagem, simplesmente transformar a redação que existe, que já está absorvida... Tá bem. Né, por uma súmula vinculante. Começar aquela discussão. Se alterou, Se alterou é porque alterou. Quer dizer, nós vamos ter uma... Qual foi o sentido de se alterar? O que se alterou? Teria que ter uma razão muito forte, além de, eventualmente... uma elegância, né, de linguagem, acho que precisaria ter uma razão um pouco mais forte para mudar a redação. Eu, com a devida vênia, manteria a redação original. É que o ministro Marco Aurélio, como todos conhecemos, tem uma linguagem muito elegante, que expressa em seus votos, ele quer transferir isso também para os verbetes, que é algo extremamente louvável. Mas eu estou vendo que está se desenhando um consenso no sentido que se mantém a redação original da súmula não vinculante. Eu adiro a essa posição também. Fica, então, vencido o ministro Marco Aurélio, mantém-se Eu também, neste caso, acompanharia o ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência acompanha o ministro Marco Aurélio, em parte ou integralmente? Em parte. Retirando apenas destinado ao seu provimento. Então, vencido em parte a ministra Carmen Lúcia e integralmente apenas o ministro Marco Aurélio, que tange apenas a alteração redacional. Sim. Apenas Senhor presidente, eu queria fazer uma consulta a Vossa Excelência, porque não sei como ficou bem explicitado na sessão anterior, não foi nesta da semana passada, na anterior à Semana Santa. Eu suscitei uma questão, que poderia ser considerada questão de ordem, que nós vamos aprovar uma série de súmulas vinculantes, que são um aspecto pedagógico, para evitar recursos, etc. Se você me permite, nós temos hoje mais de 100 exatamente, vai ao encontro da ideia de Vossa Excelência. Então, eu não sei se suscitaria como questão de ordem, que até foi divulgado isso bastante, de forma positiva, pelos meios acadêmicos e pelos jornais, que nós dessemos a súmula vinculante, que ela é muito mais, o mesmo regime jurídico da súmula que se expede após o julgamento da repercussão geral. Ou seja, quando se tem uma súmula vinculante, Nós teríamos que regulamentar. Pois é, isso que eu prestar os casos. Não, exato, teria o mesmo regime jurídico. Agora, eu não sei se nós resolveríamos isso. O ministro Luiz Fux não faria uma proposta à presidência para encaminhamento à Comissão de Regimento Interno? Não, eu acho que isso seria o ideal. Vossa Excelência, então, faria uma proposta, encaminharíamos à Comissão de Regimento. Eu, em princípio, estou de acordo, porque realmente nós temos que dar um fim, ou pelo menos amenizar essa pletora de processos que temos. E acho que esse é o caminho, Nata Vênia. E se errarmos em alguma súmula, nós reveremos futuramente, ou se houver uma evolução na situação. Bem, mais duas súmulas, rapidamente. A súmula 102, proposta pelo ministro... São iguais? Votamos agora, presidente. Súmula 103, proposta também pelo ministro Gilmar Mendes, a pretensão é aqui que se transforme ou se converta a súmula 686 da jurisprudência da Casa, que tem a seguinte redação: só a lei pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Não houve manifestação de interessados, a PGR opinou pela adequação formal da proposta e pela edição da súmula vinculante. A Comissão de Jurisprudência manifestou-se afirmativamente pelo voto do ministro Gilmar Mendes Dias Toffoli. Eu faço uma série de considerações, já apresentei a Vossas Excelências, sou pela aprovação da proposta, que ficaria nos seguintes termos: só a lei pode sujeitar exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Eu pergunto... É a conversão da já existente. É uma conversão exata, ipsis literis virgulisque. Todos de acordo? Então, aprovada essa súmula. A última súmula é a seguinte... É a súmula 105, proposta pelo ministro Gilmar Mendes. Também se pretende aqui convolar a súmula 721, ordinária da Casa, que tem a seguinte dicção:
A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Não houve manifestação dos interessados. A PGR manifestou-se pela adequação formal da proposta e opinou pela edição do verbete. A Comissão de Jurisprudência, pelos votos do ministro Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli, entendeu admissível a proposta e conveniente a edição da súmula. Eu sou também pela aprovação, tenho uma série de argumentos que já apresentei a vossas excelências, então proponho que se aprove um verbete vinculante com a seguinte redação: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Todos de acordo? Então, aprovada esta súmula. Vamos votar as listas? Podemos votar as listas, então? Presidente, é só um esclarecimento que eu queria prestar, sim, por dever de ofício, é que na semana passada, Vossa Excelência estava em viagem e saiu, como nós estamos tratando de instrumentos para tornar mais ágil os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, saiu aqui uma notícia, na época, que estudo do Supremo Tribunal Federal mostra que o novo Código de Processo Civil inundará a Corte de recurso. Então, quando eu li isso, eu fiquei no dever de prestar um esclarecimento pelo equívoco que essa notícia causa. Realmente, eu só posso atribuir a uma insciência dos instrumentos que estão sendo utilizados no novo código para que a notícia dessa tenha saído. A verdade é a seguinte, senhor presidente, quando o que nós do Código de Processo Civil fizemos foi eliminar, quer dizer, no recurso ordinário as partes vão apresentar razões e contra-razões e a admissibilidade é nossa. A admissibilidade é nossa, se nós entendemos que o recurso é inadmissível, cabe agravo regimental. O que hoje ocorre? Inadmissível lá embaixo, a parte oferece agravo de instrumento, vem para cá, vem por ARI, nós decidimos monocraticamente o ARI e depois vem o regimental. Então, de 3 nós passamos para 2 recursos. Então, isso já mostra que há um compromisso com a duração razoável dos processos. E se alguém tem que ter esse compromisso, é o Supremo Tribunal Federal. Se há um tribunal que não deve dizer que vai aumentar muito o seu trabalho, é o Supremo Tribunal Federal, porque é a última porta que o aflito tem para bater. Mas não vai aumentar o trabalho, vai diminuir. Eu vou explicar por quê, senhor presidente. O ministro Gilmar Mendes tem no seu gabinete o doutor Luciano Fluch, que apresentou um trabalho sobre direito e economia muito interessante. Então, o que ocorre? Nós temos 2 classes de postulantes. Tem quem recorre extraordinariamente e tem quem não recorre extraordinariamente. Deve ser de raro número esse aqui de que não recorre. Mas suponhamos que nós tenhamos esses 2 grupos. Se não recorre extraordinariamente, não vai entupir o Supremo de nada, porque não tem recurso extraordinário. Mas os que oferecerem recurso ordinário e tiverem indeferido o seu recurso ordinário, nesse sistema de hoje, eles agravam em absolutamente a totalidade dos casos. Então, nós vamos julgar a área como nós já julgamos hoje. Só que a vantagem é que nós vamos comer esse pedaço da primeira instância e vamos julgar em agravo regimental e vamos tornar a decisão pacífica com a duração do processo em tempo muito menor. Veja, Vossa Excelência, o seguinte, há uma pesquisa de Direito e Economia que, veja bem, como essa notícia só pode ter partido de uma pessoa jejuna em matéria de direito. Veja, Vossa Excelência, o seguinte, pesquisa de Direito e Economia, só 0,37%, só 0,37% que apresentam um recurso ordinário indeferido é que não recorrem ao Supremo Tribunal Federal. Todo cidadão que tem um recurso ordinário indeferido oferece um ARI. Os gabinetes estão lotados de ARI. Então, o que vai acontecer é só a duração razoável dos processos vai se efetivar e nós temos esse compromisso e não podemos fugir desse compromisso sob a alegação de que vamos ter mais trabalho. Esse não é o problema do Supremo. Nesses casos, nós vamos encurtar, sobremodo, aquele juízo de admissibilidade da instância COR, que nem é vinculativo para nós.
É um duplo exame de admissibilidade desnecessário, porque nós podemos dizer que eles se enganaram. Então, a admissibilidade tem que ser feita logo aqui para evitar toda aquela gama de recursos. Você sabe, indefinido recurso extraordinário, a parte oferece agravo, mas pode não entender bem, oferece embargo de declaração, quem sabe outros embargos de declaração. Então, o nosso compromisso da comissão foi com a duração razoável dos processos. Então, eu gostaria de refutar veementemente esse estudo do Supremo, que eu não conheço, que mostra que o novo Código vai inundar a Corte. O novo Código não vai inundar a Corte, e a Corte não está preocupada com o volume de trabalho em detrimento de uma cláusula constitucional da duração razoável dos processos. Eu sou ministro supremo, integrei a comissão e me sinto no dever de prestar esclarecimento e depois pedir a Vossa Excelência que verifique de onde surgiu esse estudo contrário a tudo quanto se disse até então. Só para que tenhamos uma ideia, a Comissão do Código de Processo Civil realizou 100 audiências públicas. Nós recebemos 60 mil e-mails e 200 colaborações da academia, de sorte que nós absorvemos 80% do que foi sugerido. Sorte que esse é um código da nação brasileira e não serve para especulações curiosas. É só isso que eu queria destacar, senhor presidente, porque essa notícia parece que é atribuível ao Supremo Tribunal Federal. Bom, eu quero dizer a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal não se manifesta sobre alterações legislativas, jamais fez, respeita o Congresso Nacional, respeita a separação dos poderes. Nós não vamos contestar jamais um artigo da Constituição, ou um artigo de lei, ou seja, a livre soberania da manifestação, a livre manifestação da soberania popular. Então, tenha certeza, Vossa Excelência, que da presidência não partiu nenhum estudo, nenhuma crítica e absolutamente nenhum comentário. Se este presidente faz algum comentário sobre qualquer dispositivo legal, o faz em sede acadêmica exclusivamente, mas jamais fala em nome do tribunal sem antes consultar os pares. Então, da parte do Supremo, essa crítica, se é que existiu, não partiu oficialmente da presidência da Casa e nem revela a posição, acredito eu, dos eminentes pares que integram esse Supremo Tribunal Federal. Mas acho que é oportuno o esclarecimento de Vossa Excelência. Eu esclareci aos colegas que eu fiz essa ressalva com autorização de Vossa Excelência. Não, claro. Comentei que eu faria aqui na Exatamente. Não, acho que é muito oportuno isso, mas, de qualquer maneira, há um consenso já que nós estudemos em conjunto as alterações que foram feitas aí no Código de Processo Civil e até Vossa Excelência foi convidado para fazer reuniões informais com os demais magistrados, conhecedor que é das alterações que foram efetuadas neste Código Processual, para, enfim, nos ilustrar, inclusive, trazer à tona esses detalhes todos. Mas eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, foi muito esclarecedora e me permitiu também deixar muito evidente que esta presidência não se manifestou e não se manifesta contra a lei em tese, o dispositivo legal que emanou do Congresso Nacional. Temos alguns minutos, eu vou chamar uma questão de ordenação de inconstitucionalidade 2.949, sendo relator o ministro Joaquim Barbosa. Aqui houve um pedido de vista do ministro Roberto Barroso, que está com a palavra. A questão aqui é que se seria possível ou não modular uma decisão da Corte depois de já proclamado o resultado. Vossa Excelência está com a palavra, ministro Barroso. Aqui, só para esclarecer, o ministro Gilmar Mendes e o ministro do Direito entenderam que seria possível. O ministro Joaquim Barbosa, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia entenderam que não seria possível. E Vossa Excelência está com a palavra. Eu vou ler a ementa, presidente, do meu voto, que é autoexplicativa, e em seguida uma outra passagem. A ementa diz o seguinte: processo constitucional. Conclusão do julgamento da modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade com proclamação do resultado. Impossibilidade de abertura do julgamento, rejeição da questão de ordem. E aqui, presidente, as minhas teses são: o juízo de modulação dos efeitos temporais de declaração de inconstitucionalidade
é diverso daquele de análise da constitucionalidade da norma. Diante do caráter bifásico do julgamento, não sendo atingido o quórum de 2/3 necessário à modulação dos efeitos da decisão, é possível a suspensão do julgamento para a colheita do voto de ministro integrante da Corte, se sua ausência puder influenciar no resultado. 3. No caso concreto, porém, a questão de ordem foi apresentada quando já encerrada a decisão acerca da modulação dos efeitos, com a proclamação do resultado final. Rejeição da questão de ordem. Apenas para recapitular, a minha posição, que eu acho que correspondeu à posição da maioria do plenário, é a de que o julgamento na ação direta de inconstitucionalidade, ele é bifásico. Primeiro se discute a questão da constitucionalidade ou não, do ponto de vista material da norma. Uma vez declarada a inconstitucionalidade da norma, há uma nova fase que é a da discussão sobre a aplicabilidade ou não da modulação de efeitos temporais nos termos do artigo 27 da Lei 9868. Então, esse é o meu ponto de vista. O julgamento é bifásico e nada há de errado em que, concluído o julgamento da primeira fase, se aguarde para fins de modulação a composição plena do tribunal, plena dos membros que o integrem. Evidentemente, se houver uma vaga, em princípio, isso não deveria suspender o julgamento. Agora, portanto, esse é o meu ponto de vista, é bifásico. Neste caso concreto, todavia, era um caso de Minas Gerais, o que aconteceu? Foi feito o julgamento, na sua primeira fase, foi iniciada a segunda fase, que era a da modulação, e não se aprovou a modulação, porque não obteve o número de votos suficiente. Diante disso, a presidência proclamou o resultado do julgamento. Portanto, o julgamento se encerrou. No dia seguinte, o eminente ministro Gilmar Mendes suscitou a questão de ordem de que o ministro Eros Grau não havia participado da votação da modulação e propôs que ela fosse reaberta. Se a proposta tivesse sido feita na véspera, teria a minha adesão. Porém, a proposta feita depois que o julgamento havia se encerrado e o seu resultado proclamado, eu acho que é uma exceção que nós não devíamos admitir. De modo que, reafirmando o meu ponto de vista teórico de que é possível a convocação, não é possível essa convocação se o julgamento tiver sido concluído e proclamado. De modo que eu estou rejeitando a questão de ordem e, portanto, no particular, acompanhando o voto de Vossa Excelência, que, por sua vez, havia acompanhado o voto, se não me engano, do relator, ministro Joaquim Barbosa. E marcou, pois não. Nesse sentido que voto, presidente. Pois não. O ministro Toffoli não vota porque está substituindo o ministro Direito. Falta colher os votos do ministro Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e o ministro Celso de Mello não se encontra. Ministro Teori. Senhor presidente, eu penso que se deve partir do pressuposto teórico que foi agora assentado pelo ministro Barroso, de que, e adotado pela maioria, salvo o voto do ministro Marco Aurélio, de que não obtida a votação suficiente e havendo juiz ou juiz habilitados a votar, se deve transferir o julgamento para aguardar o voto para completar esse quórum. Esse procedimento é em tudo semelhante ao procedimento que se adota na declaração de inconstitucionalidade, que também exige maioria absoluta. No caso aqui se exige 2/3, mas, enfim, mutatis mutandis, alterando o quórum, é o procedimento que se exige também na votação de inconstitucionalidade. Imagine-se a hipótese de que o tribunal tivesse, por equívoco, proclamado a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei
com 5 votos e tivesse proclamado esse resultado. Na sessão seguinte, portanto, dentro do prazo de possibilidade de retificação de proclamação, se suscita essa questão. O tribunal tem sido aberto a essa possibilidade de retificar resultados, ainda mais. Já ocorreu, eu me lembro no STJ, mas já vi aqui também no Supremo, de se retificar proclamações até depois do prazo, até depois das sessões seguintes. De modo que eu acho que se deve ter uma certa abertura. Aqui houve um erro improcedendo, se deveria ter aguardado, segundo a opinião da maioria, se proclamou o resultado sem aguardar, mas na sessão seguinte se questionou a proclamação desse resultado. Eu acho que foi logo na sessão seguinte, até acho que foi no dia seguinte, mas de qualquer modo foi na sessão seguinte. Eu acho que de fato foi na sessão seguinte. Foi na sessão seguinte. Não era um questionamento de ata, até porque não, claro que não. Esse ponto de vista que nós estamos afirmando agora, de que o julgamento é bifásico e que, consequentemente, a modulação pode ser feita destacadamente da decisão de mérito, não havia naquele momento. Então, naquele momento, foi feita uma proclamação de resultado. Eu veria, ministro Teori, com grande desassossego, a possibilidade de que, no dia seguinte de um julgamento proclamado, uma tese que não fora suscitada possa reabrir o julgamento, porque o que não vai faltar é ministro inconformado querendo fazer um terceiro tempo de decisões do plenário. Eu acho, com todo respeito, que não só é complicado, como é um precedente grave. Julgamento não encerrar num país que tem as tradições que o Brasil tem de as coisas nunca se encerrarem. Vossa Excelência me permite, houve um precedente e um grande mestre, nosso mestre, muito embora não tenha cursado a UERJ, mas a Nacional Direito, disse que aquele precedente deveria ser amarrado a uma pedra bem pesada e jogado na parte mais funda do Lago Paranoá. Tão exorbitante foi o precedente. Refiro-me ao mestre Zé Carlos Barbosa Moreira. Não, e apenas para endossar, quer dizer, num caso em que eu era advogado, num caso extremamente controvertido, parte dos ministros inconformados trouxeram a matéria na véspera do recesso, eu já nem estava aqui, e mudaram a proclamação do julgamento, mudaram a tese jurídica do julgamento, no que eu considerei um precedente gravíssimo, e não gostaria de participar, de incentivar esse tipo de risco. De modo que julgamento proclamado é julgamento proclamado, com todo respeito. Eu só queria trazer aqui à colação também um exemplo que nós tivemos quando entendemos inconstitucional a medida provisória que criaram o Instituto Chico Mendes. Não havia os requisitos, aí declaramos inconstitucional. Só que naquela oportunidade não nos fora avisado da repercussão daquela decisão no ano em que se realizaria no Brasil um evento internacional, a ECO, uma coisa assim. Então seria uma contradição, o tribunal, de certa forma, como também um agente político que garante a governabilidade, levar a cabo uma desautorização do Legislativo num ano tão peculiar daquele. E naquela oportunidade a AGU entrou em contato com o Supremo e nós admitimos embargos de declaração, uma modulação que foi realizada, acho que semanas depois, né? Mas é num instrumento próprio, não é? E houve um consenso da Corte no sentido, e aqui houve um claro dissenso, porque se entendeu, parte majoritária da Corte, então presente, entendeu que o julgamento havia se encerrado em função da proclamação e que não se poderia manipular o quórum artificialmente, etc. Então foi uma discussão bastante acirrada e realmente isso preocupa. Há situações e situações. Eu acho que se for manejado um instrumento processual adequado, são os embargos declaratórios, ou eventualmente até da tribuna, antes de encerrar o julgamento, o advogado pede a modulação, hoje tem tempestivamente, sido assim, né? é possível.
Este foi um caso excepcional em que houve um dissenso. Esse caso mencionado pelo ministro Fux, no julgamento originário, houve discussão sobre modulação? Não. Portanto, posteriormente, em embargos de declaração, aí na verdade, está dentro da lógica que nós estamos adotando. Recebemos a petição muito assustada. Como embargos de declaração. E modulamos. Eu digo o seguinte, hoje em dia, eu acho que isso não acontece mais, porque nós temos modulado tudo. E os advogados são advertidos disso, intervêm na tribuna. Então, só fechar a tese é que é um pouco complicado. Quer dizer, eu acho que no caso concreto, eu até gostaria, senhor presidente, só para esclarecer, se o ministro Teori me permite, no caso concreto, era uma proibição de admitir, sem concurso público, provimento para cargo efetivo. E aí modular isso significaria aproveitar pessoas que não fizeram concurso público em cargo efetivo. Então, até por isso eu sou contra a modulação. A tese de não poder modular num segundo momento, como um segundo capítulo, é que eu entendo que isso pode engessar. Não. Ministro Fux, nesse sentido, né? Não se trata disso. É que no caso concreto que nós estamos discutindo, a modulação foi votada. Isso mesmo. Ela foi votada e recusada. Dado e proclamado o resultado. Perdeu e se proclamou o resultado sem modulação. Aí, depois de proclamado o resultado, no dia seguinte, se suscitou, olha, agora temos mais um ministro, pode ser que a gente consiga mudar o resultado de ontem. Aí não acho razoável. Pelos meus fundamentos, ou por esse, não pode mudar. Bom, seja como foi, eu, na verdade, pedi uma parte ao ministro Teori, que gentilmente cedeu, então gostaria de devolver a palavra a ele, agradecendo a parte. Senhor presidente, independentemente do mérito da modulação, que eu nem sei qual é, que nós não estamos votando no mérito da modulação. O que nós estamos votando aqui é a possibilidade de corrigir um erro improcedendo, que todos nós admitimos, à exceção do ministro Marco Aurélio. Mas aí, ministro, Vossa Excelência me permite, com todo respeito, não houve um erro improcedendo, houve uma manifestação do plenário no sentido de que não se modulava. Não, mas deixa eu entender. Houve um erro improcedendo porque todos nós concordamos, exceto o ministro Marco Aurélio, de que, em caso de modulação, se não se alcançar um quórum e tem juiz para votar, se deve adiar. E nesse caso, se proclamou sem adiar e sem chamar. Mas isso se decidiu depois. Na ocasião, não havia esse entendimento. Sim, mas não é erro improcedendo, é ius experiandi. Não. Bom, você pode dar o adjetivo que quiser. Eu considero isso um erro improcedendo, que Vossa Excelência mesmo acabou de dizer que houve. Eu não acho que houve um erro. Apenas depois o fato concreto, anos depois, o tribunal passou a entender que o julgamento podia ser bifásico. Naquela ocasião não havia esse entendimento. Não é bifásico. A questão que se colocou, e essa foi a discussão, pelo que eu pude ver, é se devia ter esperado ou não, aguardado ou não o juiz que não estava presente. Essa é a questão. E hoje nós temos como pacífico que sim. Eu me preocupo em fechar essa porta, porque isso faz tanto tempo, né? Eu acho que hoje até perdeu completamente o sentido dessa modulação. O que me preocupa é o precedente, senhor presidente, de nós dizermos que julgamento proclamado não se pode mais mudar nada. Nós estamos fazendo isso todos os dias, tanto na turma quanto no pleno, retificar proclamação de resultado. Se houver erro material, eu não tenho dúvida. Mas aqui houve um erro improcedendo, é isso que eu estou querendo dizer. Não, aqui houve erro, talvez tenha havido erro de julgamento, é outra coisa. Agora, eu faço uma pergunta, presidente. Se estivéssemos atuando como órgão revisor, vamos admitir em tese, né? Se estivéssemos atuando como órgão revisor, nós placitaríamos uma conclusão de um tribunal do país revendo o pronunciamento anterior? A resposta é negativa. Quero dizer, senhor presidente, que o que me preocupa é nós fecharmos a porta para retificações de proclamação de resultados, especialmente em casos como esse, que, no meu entender, se pode configurar como tendo havido um erro procedendo. E eu dei um exemplo de que, vamos supor, que se proclamasse o resultado de declaração de inconstitucionalidade com 5 votos apenas.
Ministro, Vossa Excelência me permite, hoje nós tivemos um exemplo interessante. Eu, por exemplo, não aderi ao voto daqueles que modulavam a decisão de inconstitucionalidade. Houve uma proclamação no resultado final no sentido da não modulação. Suponhamos que na próxima sessão, com a presença do ministro Gilmar Mendes e do ministro Celso Mello, nós poderíamos reabrir novamente a questão para modular? Nesse caso, a situação é a mesma. O exemplo atua contra a tese de Vossa Excelência, porque o exemplo é que na sessão passada, por não ter sido obtido o quórum, nós adiamos para aguardar o voto de Vossa Excelência. Mas não proclamamos. A proclamação claro que não proclamamos. Exatamente. Claro que não proclamamos. Não proclamamos para não terminar. Os julgamentos podem ser suspensos. Foi. Evidente. Exatamente. Não foi isso. neste Agora caso. nós proclamamos. Neste caso foi proclamado, acabou o julgamento e no dia seguinte... Na sessão seguinte, se quis rejugar o mesmo caso, houve um conformismo. Na sessão seguinte, se levantou a questão essa questão de ter havido esse erro improcedendo, de aguardar ou não. Bom, essa discussão está feita. Data vênia, eu penso que se deve ter cuidado, porque apesar de nós sermos o Supremo Tribunal Federal, nós estamos sujeitos a muitos erros. E se nós não dermos uma abertura, como já se faz, aliás, com embargos declaratórios, que nós temos aqui uma abertura para embargos declaratórios com efeitos infringentes. Mas com se tivesse havido embargos declaratórios, eu estaria de acordo. Eu não estou dizendo desse caso. Eu estou dizendo o modo como o tribunal vê embargos declaratórios com efeitos infringentes. Não existe outro tribunal do país que seja tão aberto a embargos declaratórios com efeitos infringentes, como o Supremo. E eu acho que corretamente, porque assim nós corrigimos muitos erros graves. Portanto, eu vou pedir vênia a quem vota em outro sentido, para, nesse caso, admitir como legítima essa modificação de proclamação ou retificação para reabrir a discussão. Pois não. Então, Vossa Excelência vota no sentido de que o julgamento não se concluiu. Essa é a... Não é que o julgamento não tenha se concluído. Não, mas que se admite a possibilidade de reabertura do julgamento. De reabertura para, se for o caso... modulação. Porque a proposta modificar a proclamação. Não é a retificação de um erro. É você voltar a julgar o que já julgou, o que eu considero diferente. Data vênia, eu acompanho esse entendimento de Vossa Excelência também. Bem, mas então eu colho o voto do ministro Luiz Fux. Rosa Weber, perdão. Senhor presidente, eu entendo que erros materiais são corrigíveis, inclusive de ofício, a qualquer tempo. No caso, com devido respeito, não estamos tratando de erros materiais. Entendo que o divisor de águas há de ser a proclamação formal do resultado. E ainda admitiria com alguma largueza a sessão em que ocorreu a proclamação do resultado, porque já participei de julgamentos no caso de que o presidente proclama o resultado, dali a 2 minutos, não, olha, um pequeno equívoco na mesma sessão. Mas, regra, a proclamação do resultado. Possibilidade de correção, sim, a meu juízo, na sessão subsequente, quando da aprovação da ata. Porque para que abrimos todas as sessões e fazemos a leitura da ata, perguntamos objeções, complementações, retificações? Então, essa seria a possibilidade. E a outra possibilidade, embargos declaratórios com a largueza com que temos apreciado aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive com a concessão de efeitos modificativos. Ministra Rosa, desculpe interromper. O que Vossa Excelência está dizendo é a textualidade do artigo 463 do Código de Processo Civil, que diz assim: publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la, 1, para corrigir de ofício a requerimento da parte inexatidão material ou retificar erro de cálculo, e 2, por meio de embargos de declaração. O 463 do atual CPC e 833 da CLT. É como eu penso e voto, pedindo vênia aos que compreendem de forma diferente, acompanhando Vossa Excelência e voto vista hoje. Acompanhando o ministro Joaquim Barbosa. Pois não. Ministro Luiz Fux.
Senhor presidente, nesse caso específico, eu acompanho ressalvando a possibilidade de julgarmos a modulação numa outra sessão com um capítulo à parte. Pois não. Então, proclamo o resultado. Por maioria, entendeu-se que o julgamento foi concluído, não havendo possibilidade de modulação posterior, com as ressalvas que todos fizeram, entendendo que situações excepcionais ou situações previstas na legislação, ou por meio do instrumento processual apropriado, é possível, sim, reabrir o julgamento e fazer a modulação. Esse é o resultado do julgamento. Eu convoco agora o intervalo pelo prazo regimental. Pois não. Permita-me, Vossa Excelência, utilizar a palavra. A avalanche de processos é invencível. Por isso mesmo, para dar conta dos processos mais urgentes, nós acabamos colocando em plano secundário algumas normas do regimento interno. Vossa Excelência, em uma boa hora, ressuscitou um preceito que prevê a preferência dos processos que já têm o julgamento iniciado. E a pauta foi confeccionada sob essa inspiração, que eu louvo, eu parabenizo pela iniciativa, porque é realmente mandamento, é ditame do regimento interno essa preferência. O que ocorre na espécie hoje, nós estamos com quórum mínimo, de 8 integrantes. E verificando a pauta, constatei que os processos remanescentes exigem a presença de 8 integrantes. Por isso é que eu proponho que, ao invés do intervalo, tenhamos um encerramento da sessão. Nós temos alguns recursos. Nós verificamos que dizem respeito com repercussão geral ou matéria constitucional. Pois não. Não, talvez fosse o caso realmente de encerrarmos e ficar o Vossa Excelência remanescente tem para que amanhã. atender a um compromisso e representará, sem dúvida alguma, representará o tribunal. Foi um acontecimento imprevisto, né? E, no caso, ficaremos sem... Pois não. Eu acolho a proposta de Vossa Excelência e acredito que trabalhamos bem hoje, aprovamos 3 súmulas vinculantes, discutimos amplamente casos importantes, então fica encerrada essa sessão de julgamento e retornaremos na próxima. Agradeço a presença de todos.